Quase 2 anos de pandemia e muita gente acabou ficando, né, e com a renda reduzida. E também aconteceram, né, muitas perdas de emprego. Todas essas questões também levaram o pessoal ao aumento da insatisfação com a trajetória profissional. É geralmente nesse momento em que vem o questionamento, né? Eu devo trocar de emprego ou mudar de área? Quem vai responder essas e também muitas outras questões agora aqui com a gente é a coordenadora do UNIT Carreiras, Poliana Barbosa, mais uma vez aqui com a gente, né, Poli? Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite, é uma satisfação estar aqui sempre. Pode contar sempre comigo. Linda. E foi isso mesmo, aconteceu durante essa pandemia, assim, muito sobre essa questão da mudança de carreira, mudança da área de atuação também? Então, Mara, na realidade, transição de carreira é algo que já vem acontecendo muito nos últimos anos, né? As pessoas começam a perceber que está meio que insatisfeito ali naquela área, naquele emprego, e já vinha essa busca, né? Muitas pessoas ousando, porque realmente é necessário ter um pouquinho de coragem, né? Sair da sua zona de conforto. Mas na pandemia a gente pode ver muito isso, a questão porque do dia para a noite tudo parou, né? Então algumas profissões ficaram um pouco prejudicadas, muita gente não fez exatamente uma transição de carreira, mas teve aquela mudança também de área. Então assim, eu vou citar, por exemplo, um psicólogo, por exemplo, que trabalhava na parte escolar e as escolas fecharam, as aulas passaram a ser virtuais. E, de repente, aqueles psicólogos que estavam ali para dar suporte aos alunos, aos professores, acabaram meio que ficando ociosos. Esses psicólogos, de repente, precisaram se adaptar ao momento da pandemia, não deixaram de atuar na psicologia, mas migraram da escolar para clínica, né? Para fazer atendimentos online, porque aí todo mundo, na realidade, teve que se adaptar, né? O virtual, o online ficou muito presente. Então, assim, foi uma transição, mas é uma transição diária, é um pouco mais confortável, mas não é tão confortável assim, porque imagine, você se especializa e trabalha numa área e você domina aquela área por anos. E do dia para a noite você tem que se adaptar em algo diferente, né? Então, assim, eu citei um exemplo agora como uma transição diária, mas uma transição de carreira é um pouco mais complexa. Então, por exemplo, a gente viu muitos empresários tendo que fechar seus negócios, né? E aí começaram a investir em outras áreas. E aí você começa a pensar, qual a área que eu devo investir, né? Para onde é que eu devo ir? E aí, nesse momento, é importante, primeiro, você avaliar o mercado, né? Para você não colocar algo aleatório, que não te traga um resultado. Mas é importante também você se autoavaliar, né? Não só um empresário, mas um profissional, enfim, qual é a área que realmente te desperta interesse, né? Que te traz, desperta a curiosidade, aguça, porque tem certas coisas que a gente tem aquele interesse, né? Por exemplo, de repente você tem interesse em moda, você começa a pesquisar ali. Se você começa a trabalhar nessa área, você vai se motivar cada vez mais, você vai buscar mais conhecimento. Por isso que é importante o interesse. Mas também é necessário você identificar se você tem habilidade necessária, né? Isso acontece muito, né? Da pessoa achar que nasceu para aquilo e aí não nasceu. Exatamente. É bastante complicado, porque você precisa saber, será que eu tenho habilidade para isso? Posso até ter interesse, acho bacana, é a onda do momento, mas não adianta você ir pela onda do momento se você não tiver habilidade para aquilo. Porque o retorno não vai acontecer. Exatamente, né? porque assim, você tem que pensar que você tem que ser o melhor naquilo que você faz. Né? E principalmente numa transição de carreira, quando você já está saindo de algo que você fez por anos, lembrando que você não está trazendo uma experiência, você não está trazendo experiência porque é uma coisa nova na sua vida. Mas pelo menos você tem que trazer conhecimento, você tem que mostrar que você tem um diferencial. O que é que eu posso fazer de diferente que outras pessoas, que outros profissionais já estão fazendo aquilo, mas assim, tem algo que ele não está fazendo. Eu preciso ir em busca disso para ser o diferencial e ganhar destaque, ganhar oportunidade no mercado. Ter essa visão, né? Sim. Quando é que deve acontecer essa virada de chave, talvez essa mudança aí, né, de carreira, enfim? É importante identificar, primeiramente, no caso da pandemia, como a gente também estava falando de pandemia, é importante perceber assim, no caso da pandemia foi um boom, você teve que, não teve muito tempo para pensar não, né? Porque senão ia acabar se prejudicando, ia ter que já pensar numa nova estratégia. Mas assim,
quando você está num tempo normal do seu trabalho, não tem nada que é urgente, não foi nada que aconteceu para você fazer essa transição, mas você começa a se perceber que aquilo ali não faz mais sentido na sua vida. Digamos que a área que você atua já não te traz a mesma motivação, sim, você percebe que não é o propósito que está interligado à sua vida, você começa a se sentir desmotivado, insatisfeito. A gente vê muito isso. Tem gente que está ali naquele emprego porque já está acostumado, tem anos, né, de trabalho. Todo dia você vai ali, desempenha suas atividades e no final do mês você recebe seu dinheiro. Então, assim, é muito difícil você sair da sua zona de conforto. Muito difícil. Querendo ou não, tudo está funcionando, né? Aparentemente está tudo funcionando. Mas dentro de você está insatisfeito. Alguma coisa está faltando, alguma coisa não está fazendo sentido, né? E aí, quando você começa a perceber isso, aí é importante você começar a pensar, e agora, o que é que eu quero fazer? E aí sim, você vai fazer uma autoanálise. É muito importante você trabalhar o seu autoconhecimento para saber no que realmente você é bom, quais são suas forças, né, suas qualidades, suas competências, aquilo que você tem de melhor, que você sabe que quando você investe ali, o resultado vem, né? E aí, juntar com as habilidades e interesses que eu já tinha falado. E aí começar a ver, poxa, é aquela área, eu gosto demais, eu vou começar a pesquisar. E como sempre, né, que é algo que eu acho que eu sempre falo que é bastante importante quando a gente se fala de carreira, que é o conhecimento, buscar conhecimento. Fazer então, cursos, atualização. Exatamente, se atualizar, ver o que é que o mercado está pedindo naquela área. Se for, de repente, uma carreira que precisa de uma graduação, começa lá a tua faculdade. De repente, que não precisa de uma graduação, mas precisa de um curso mais específico para aquela área, para que você possa investir. Então, realmente, o autoconhecimento ele vai te ajudar, porque você vai ver o que é que está faltando. Porque assim, você vai ver não só os pontos fortes, né? Aquilo que você tem de melhor, mas aquilo que ainda está faltando para você desempenhar aquela atividade, entendeu? E eu acho que é importante, Mara, de repente eu trabalho hoje com carreira, né? Trabalho aconselhando muitas pessoas, mas eu também passei por uma transição. Ai, gente, e nada melhor do que quando você é o próprio exemplo disso, sim, né? Com certeza, porque... Desculpa não interromper, mas você falou sobre algo de sair da zona de conforto, do medo de mudar. Isso. Muita gente tem isso. E aí quando a gente vê casos que deram certo, né, que de fato as pessoas se realizaram com essa mudança, aquilo também acaba até nos dando coragem, nos inspirando, né? Verdade. Então, no meu caso, né, eu sou formada em relações públicas, sim, né, mas assim, sempre gostei dessa área de comunicação, mas eu não cheguei a atuar como relações públicas. Sempre fui da área comercial. Sempre fui bastante comunicativa, né? Sempre tive uma facilidade de me relacionar com as pessoas. Então, querendo ou não, minha formação me ajudava nisso, mas eu era da área comercial. Por muitos anos trabalhei naquilo, mas em algum momento aquele estralar, né? Que você diz assim, é a virada de chave. Eu estava meio que incomodada, porque estava faltando alguma coisa, sabe? Tinha um vazio, uma sensação de vazio, de insatisfação, por mais que eu desse o meu melhor no meu trabalho. Estava faltando alguma coisa. Sim. E aí eu comecei a vasculhar em mim mesma, né? Eu falo assim, nos meus arquivos mortos ali, que a gente tem uma quantidade de arquivo que a gente deixa guardadinho, né? Sim. De sonhos. E aí eu comecei a buscar, digo, poxa, em algum momento lá atrás eu pensei em fazer psicologia. Mas como eu tinha acabado de sair de uma faculdade, que era Relações Públicas, eu digo, não vou de novo ingressar em outra. E aí eu guardei aquele sonho, aquela vontade. E eu comecei a pensar novamente na psicologia e me enxergar. Comecei a verificar as áreas, as possíveis áreas para atuação, comecei a me identificar com algumas e eu digo, bem, eu vou dar esse passo sim e comecei a fazer uma faculdade. E é incrível porque assim, tem gente que diz assim, mas essas coisas tem que ser logo no começo, que você está novinha. E quando eu tomei essa atitude para começar a psicologia, eu tinha 30 anos de idade. Então, assim, você já acha que está tarde. Não, gente, nunca é tarde, né? É importante vocês entenderem que não importa a idade que você está agora, mas se o momento agora é de insatisfação, corre atrás do seu sonho. Sim. Comecei a fazer a psicologia paralela ao meu trabalho, porque eu não ia largar a minha profissão, era o meu sustento. Sim. Mas no último ano de faculdade, eu comecei a sentir a dificuldade, porque eu mandava currículo para a área e ninguém me chamava, porque eu não tinha experiência. E aí, no último ano de faculdade, foi o meu divisor de águas, foi quando realmente eu fiz um investimento muito grande, eu já fazia faculdade. Sim. Mas o meu investimento foi fazer vários cursos que pudessem agregar valor na minha profissão, porque aí eu ia trazer mais conhecimento diferenciado e busquei um estágio, né? Porque o estágio, tem gente que acha assim, mas é para quem novinho.
Bem, eu larguei o meu emprego, dei uns passinhos para trás, mas eu ingressei na área da psicologia através do estágio. E isso me fez toda a diferença, porque me trouxe essa experiência na prática, Sim. me trouxe autonomia, me trouxe segurança e autoconfiança, porque eu já sabia que eu era capaz. E aí, batatinha, né? Como diz a história. Quando eu me formei, no mês seguinte eu já estava empregada na área. Então, uma transição de carreira não pode ser do dia para a noite. É algo que realmente precisa ser planejado, pensado e realmente que você tenha certeza daquilo que você quer. E é preciso alguns investimentos, né? Investimentos em conhecimento, de tempo também, porque você tem que abrir, né, mão do seu tempo. E, enfim, você precisa estar focado naquilo que você realmente quer para fazer essa transição de forma moderada e assertiva, né? Para que quando chegar lá no final, você realmente perceba, poxa, valeu a pena cada passo que eu dei para frente, cada passo que eu dei para trás, né? Cada investimento, cada noite que eu fiquei ali estudando, deixei de dormir para estudar, né? Porque eu trabalhava. E é isso, gente. Transição de carreira é algo que precisa de muita dedicação. Muito bem. Então, para a gente fechar aqui esse nosso breve bate-papo, quais que são aí os pontos essenciais, principais que a gente deve estar muito atento quando a gente fala de mudança de carreira? Então, primeiramente é importante que esse profissional entenda, assim, tá no momento de fazer essa transição, o que você está fazendo hoje realmente não está mais fazendo sentido para você. Percebeu esse momento, então começa o outro movimento, que é saber qual é a área que eu quero atuar. Você não pode perguntar isso a ninguém, não é um profissional que vai te falar. O profissional, um psicólogo, por exemplo, pode te ajudar a despertar isso, assim, a encontrar o caminho, mas é você, profissional, que vai achar. Achou a área de atuação, começa a fazer um planejamento, né? O passo a passo que você deve seguir para conseguir fazer essa transição. É preciso tempo, né? Na pandemia foi algo que foi uma exceção, a gente precisou se adaptar da noite para o dia, mas teve gente que se deu muito bem. É importante flexibilidade e adaptação, porque sem essas duas palavrinhas mágicas aí, vocês não vão conseguir fazer essa transição de forma leve. Muito bem. Quem quiser mais dicas, então, Polly, como é que pode fazer? Com certeza. Qualquer coisa pode entrar em contato comigo, né? Posso falar minhas redes sociais, por favor, né? Tanto o meu Instagram, quanto o meu Facebook, quanto o meu LinkedIn também. Todos eles, Poliana Barbosa, tudo junto, Poliana com Y, né? Tudo juntinho ali. Vocês vão poder me encontrar, tirar suas dúvidas, pedir um aconselhamento, né? De repente aí, quem sabe fazer um processo de transição de carreira. Estamos aqui. Muito bem, essa é a Poliana Barbosa, ela é coordenadora, né, do NIT Carreiras. A gente agradece muito a sua presença aqui no Bem Assim. Obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. Bom dia, linda. Bom dia. E ó, você que está aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí, porque o último bloco vai ser muito legal. Nós vamos falar sobre um evento, tá, que vai acontecer na área literária aqui em Maceió, lá no Teatro Deodoro, naquele cenário lindo. E o melhor de tudo, tá, também tem versão online. Já, eu volto já com mais informações.